Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso mini curso sobre Googolboard. Eu sou a professora Isadora, professora de Sociologia da Escola SESI Araldo Giacobbe. E eu sou o professor Tiago, professor da disciplina de História, também da Escola SESI Pelotas. Pessoal, então, assim, para explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz na escola e como a gente utiliza essa Googolboard, acho que é fundamental que a gente comece falando um pouquinho sobre a proposta pedagógica da nossa escola e por que a gente trabalha com metodologia de projetos, tá, pessoal? Então, a metodologia de projetos, ela proporciona uma aprendizagem que envolve atividades experimentais, de reflexão e trabalho colaborativo. Ou seja, a gente sai daquela aula mais didática, assim, mais fechadinha e proporciona uma prática para o aluno, de modo que ele consiga associar os conceitos das teorias a um modelo ali experimental, tá, pessoal? E a metodologia de projetos ela é utilizada na escola SESI para que o aluno desenvolva a sua capacidade de pensar, planejar, calcular riscos e executar projetos, formando assim um perfil de aluno empreendedor, ou seja, o aluno que está lá conosco na sala de aula e gostou de uma ideia, muito forte de uma ideia, e quer desenvolver para além daquele espaço da sala de aula, quer montar um projeto, quer tentar inovar, abrir uma startup, pensar uma coisa nova, ele tem essa possibilidade, então, de aprimorar esse projeto, de trazer muito mais precisão para ele e automação com essa nossa plaquinha da Googolboard, tá, pessoal? E os nossos projetos, então, eles são contextualizados com esse mundo do trabalho, os nossos alunos são provenientes da indústria, em sua maioria, né? Então, nós temos a modalidade EJA, que são com jovens e adultos, e o ensino médio regular. E nos dois produtos da nossa escola, a gente trabalha com essa proposta da Googolboard, tá, pessoal? O bacana dessa proposta é que a gente trabalha com essa ideia do aprender fazendo, porque a gente, com os anos da escola, a gente conseguiu perceber que o aluno assimila muito melhor quando ele aprende fazendo. Ele sai daquela caixinha assim, e começa a desenvolver os seus protótipos e desenvolver suas competências, tá? Então, o sucesso de um projeto depende de alguns passos. Os principais deles são o descobrir e significar, né? Que é quando o aluno se aproxima daquela ideia, ele começa a tentar resolver, através de uma situação, um problema, uma questão que está ali dada para a sociedade e começa a desenvolver uma proposta de alternativa a solucionar aquilo. A partir disso, ele tem que começar a criar alguma coisa. Bom, se o meu problema é esse, a minha situação, o problema está aqui, que alternativas eu tenho para solucionar ela? E aí sim, no terceiro momento, inovar, que é quando a gente começa a introduzir essa ideia da robótica. A robótica ela acompanha a nossa escola desde 2014, né? E a gente já trabalhou com diversas técnicas. Antigamente com EV3 e agora nesse ano implantamos na regular e na EJA a proposta da Googolboard, tá? E essa proposta, então, está sendo trabalhada em ambos os produtos, tanto na sala de aula como na execução de projetos extra-classes. Bom, então o que é, né, essa placa Googolboard? Né? Ela é um dispositivo de hardware de código aberto e baixo custo para a robótica educacional, que pode ser utilizado no ensino fundamental, médio e superior. No caso, na escola, ele se usa no regular ensino médio, né? E no EJA a gente utiliza com os jovens e adultos, né, tanto do fundamental quanto do médio. Com ela, o aluno pode desenvolver um projeto com diversos materiais novos, recicláveis, embalagens, então a gente usa uma infinidade de materiais. Ele faz a programação e depois, em cima do que ele propõe desenvolver, a gente começa a construir aqueles protótipos, né, baseado na sua vivência, no que ele quer realmente desenvolver seu projeto, tá? E a partir disso ele vai programar diversos tipos de sensores, motores e LEDs, de acordo com o que ele vai estar propondo desenvolver nesse projeto, né? Podemos trabalhar em sala de aula com os nossos alunos de diversas maneiras, como? Né? Então são as possibilidades: construir robôs, medir e registrar dados ambientais, conduzir investigações científicas, criar controladores de jogos, construir instalações de arte interativas, aprimorar projetos com a precisão robótica e o que mais a criatividade do aluno permitir, né? Então é uma infinidade bem grande, né, de possibilidades que a placa Googolboard possibilita que nós possamos trabalhar com os nossos alunos.
É importante a gente lembrar, pessoal, que o kit que a gente vai trabalhar hoje com vocês foi um kit proporcionado pela nossa gestão de educação lá da Fieres, né? E ele traz, além da placa Google Board, alguns sensores, motores. É um kitzinho completo para a gente trabalhar com um grupo de alunos, né? Mas vocês podem utilizar, como disse o professor Tiago, né, outros materiais reciclados, ou mesmo partes de algum outro robô, alguma parte eletrônica para conseguir aprimorar essa proposta, tá? Bom, então alguns objetivos, né? Desenvolver projeto por meio da robótica, conhecer a controladora Google Board e interagir com a placa, né? Fazendo as programações, utilizando sensores, desenvolver a lógica de programação, né? Isso nós estávamos até conversando, né? Isso às vezes, dependendo da área de atuação do professor ou do aluno, é a parte mais difícil, né? De se desenvolver a lógica de programação. Ampliar as possibilidades de aplicabilidade das ideias e usar a criatividade para que o aluno possa construir os objetos, né, que ele tiver ideia, que ele resolver. E é importante, né, professor, a gente colocar, né, Tiago, que a ideia de trabalhar com a robótica, para quem é docente, é super interessante porque tu consegue transformar uma proposta de sala de aula, uma pesquisa, em algo super atrativo para o aluno, né? Porque começa a trabalhar várias habilidades que vão ser solicitadas dele no mercado de trabalho, ou na universidade, em outros espaços que ele for estar ocupando. E outra coisa que a gente vivencia, né, que quase a totalidade dos projetos que os alunos desenvolvem, né, principalmente na EJA, sempre estão relacionados com o trabalho deles, ou com a realidade, com a vivência que eles têm, que eles, né, pelo que eles vivenciam diariamente, né, o mundo do trabalho. Bom. Não, eu ia dizer, agora que eu estou falando isso, me recorda algumas coisas que a gente estava discutindo no início, né? Que a nossa experiência, como é com um público bem diferente, né, com adultos e jovens e com adolescentes, a gente percebe que, como disse o professor Tiago, né, o adulto traz muito da sua realidade, da sua bagagem, né, do que eles trabalham dentro do seu espaço, né, da sua empresa, ou trabalham dentro da comunidade. E o aluno do ensino médio regular, ele tem uma curiosidade enorme, então ele quer inovar, ele quer ir além, ele quer pensar projetos que, assim, que parecem impossíveis de executar tentando trabalhar com a Google. Eles são mais audaciosos, né? Então aqui, pessoal, a gente colocou né, uma imagem da nossa placa, dos kits que nós trabalhamos na escola, com algumas das opções ali, né, onde é o display, onde tem um botão para executar o programa, onde a gente pode levar energia para a placa, né, quando fizer um projeto que não pode estar conectado ao computador, tu tem a opção de energizar ela sem estar conectado, né, conexão USB e o botão liga-desliga, só para, como vocês, com essa dinâmica, né, a ideia que nós tínhamos, né, do curso presencial era diferente, a se trazer vários kits onde todos iam poder manipular, se apropriar daquilo ali, só que com essa dinâmica do afastamento, né, a gente teve que mudar, então colocamos pelo menos imagens que vocês possam visualizar isso. E são os espaços que vocês com certeza em algum momento vão precisar utilizar, né? Então essa parte da conexão do USB, além de alimentar a placa, ela também vai trazer toda a programação para esse material, né, Tiago? Bom, depois aqui temos a saída de dados, né, onde vai se colocar motores, né, e a entrada de dados. São as duas principais conexões, né, da placa para entrar dados e para executar, né, para fazer com que aquela programação que a gente colocou seja executada pela placa. Bom, aqui a gente fez uma imagem de alguns sensores, né, sensor de proximidade, que o kit já disponibiliza para que o professor possa utilizar, sensor de luz, sensor de temperatura, de umidade do solo, alguns LEDs, sensor de chuva. Todos esses sensores a gente pode programar e utilizar com eles, né, de acordo com o projeto que eles queiram desenvolver. Tá bem? E quando esse kitzinho vem, essa placa de sensores que o professor Tiago colocou ali, ela vem toda assim inteirinha, né? E aí a gente vai destacando, né? Aqui tem o exemplo da placa que o Tiago estava usando em casa, né? E testando, que ele destacou só os sensores que ele precisou utilizar. E aí tu vai tendo esse manuseio, conseguindo, olha, e em cada um dos sensores tu identifica proximidade, enfim, de LED,
de umidade, eles são todos nomeadinhos, então fica bem tranquilinho de conseguir se achar ali. Acho que o mais interessante dessa placa é que ela é muito autodidata, né, Thiago? Exatamente. Facilita bastante o trabalho, né, tanto do professor quanto do aluno, para começar a identificar o tipo de sensor que ele vai precisar utilizar. Então aqui são outras coisas que também compõem o kit, né, motores, parafusos, né, controle remoto, outro motor que possa ajudar a desenvolver o projeto. Tá? A gente só colocou essas imagens para que vocês possam visualizar. Bom, aqui, pessoal, depois que a gente pensa num projeto, né, e vai querer fazer a programação de sensores, motores, a gente precisa acessar o site, né? Então esse é o painel de programação da Goggleboard, tá? A gente precisa ter acesso à internet para isso, né? Então, carregando isso no navegador, a gente vai chegar nesse espaço aqui, que é onde tem todos os blocos de programação, tá? Aqui já alguns retornos, né, de alguns sensores que vão estar conectados a ela, e aqui a gente vai fazer a programação. Daqui um pouquinho a gente já vai fazer a programação de 1 ou 2 sensores, pelo menos, para vocês terem uma ideia, visualizar como funciona isso, né? É bem simples, né? E ainda pensando nessa ideia da página, né, enfim, do site que a gente acessa para programar, o que é interessante é que, como a da Gogol está vinculada com o Google, né, enfim, a da Google, a gente consegue fazer o login com o nosso Gmail ou com o nosso Facebook. E aí toda a programação que a gente estabelecer em sala de aula com os alunos vai ficar salva naquele login. Então, daqui a pouco, eu fiz uma programação muito bacana e, bom, estou sem o notebook aqui. Tu consegue entrar remoto e acessar toda essa programação, tu não perde nada, né, Thiago? Bom, então aqui tem uma imagem de um projeto, né, que a professora Isadora desenvolveu ali. Sim, foi um projeto na nossa formação em Gravataí, né, no início do ano, lá na Escola de Gravataí do SESI. Nós desenvolvemos cada um que a gente estava pensando como esse professor Thiago em desenvolver aqui na nossa oficina, né, que seria a aproximação com essas caixinhas mesmo. E aí a gente tentou usar um sensor de temperatura e um motor. E aí, no fim das contas, saiu esse nosso catavento ventilador, que conseguia ter essa sensibilidade de perceber a mudança da temperatura do ambiente e ativar quando chegasse acima de 23 graus, né? Então foi muito interessante porque a gente utilizou ali um motorzinho, né? Copinhos plásticos, palitos, coisas assim, bem que a gente comentava no início, né? Material assim descartável, material reciclado, que a gente conseguiria fazer um projeto, desenvolver uma proposta, trabalhar matemática, trabalhar vários fatores ali com uma ideia só e um motor e um sensor, né? Essa é a principal característica, né, da Goggleboard, que ela te dá uma infinidade de opções, assim, de possibilidades, né? Tudo que o aluno pensar em projeto, a gente consegue adequar ela, mudando programação, fazendo a utilização de sensores, então a gente tem um leque de opções muito maior para desenvolver. Acho que infinito. E aqui nós colocamos algumas imagens, né, de uma turma de EJA que trabalhou esse semestre. Mostra que ali, além da programação, eles também têm uma parte onde eles constroem, né, aquele objeto, dependendo do projeto que eles estão desenvolvendo, né. Então tem toda uma parte artística envolvida também. Sim, e a criatividade, né? Que eu acho que é o mais legal da Goggleboard é isso, porque te instiga a criatividade. Tu tem que pensar como solução. Tá, como é que eu vou pendurar esse motor que é pesado nesse material? Ali eles estão desenvolvendo, seu DG e a dona Ana, um carrinho, isso, com uma caixinha de leite, tampinhas. Também mais imagens, né? Mostrando bem a utilização e a programação da Goggleboard com os alunos. E acho que agora a gente pode, então, partir para mão na massa. Bom, pessoal, continuando então, agora a gente vai fazer algumas programações bem básicas assim com a placa, né? Só para vocês conseguirem visualizarem um pouco isso. Primeiro a gente precisa conectar a placa, então a professora Isadora vai fazer naquela porta USB que a gente mostrou antes, tá? Que serve para enviar a programação para a placa e também para a alimentação de energia da placa. Aí esse cabo a gente vai ligar num computador, a gente vai ligar numa porta USB. Os computadores, né, a primeira vez que ligarem, né, plugarem a USB num computador, ele vai precisar baixar alguns plugins ali para a execução da placa, né?
mas aqui não é o caso, já está programado, né? Já foi configurado tudo. E aí, no navegador, a gente pode visualizar ali que no navegador, quando mostra a placa ali, já mostra um sinal de conexão ali que o computador reconheceu a placa. Tá? Aí a gente pode começar a trabalhar. Então, algumas coisas ali, por exemplo, a placa tem um display que a gente pode colocar algum texto, né? Algum exemplo assim. Vamos colocar aqui, ó, só para a gente colocar de exemplo. Ele vai exibir na placa, no display da placa. Esse display a gente pode utilizar para exibir qualquer informação, né? Tanto temperatura de sensor, uma infinidade de informações pode ser mostrado aí também, tá? Bom, vamos colocar E essa aqui. daqui é a plaquinha, pessoal, que a gente tinha comentado mais cedo, né? Que vem com os sensores, com os botões, enfim. Aí o Thiago já destacou ali 2, que a gente vai utilizar agora nessa exemplificação, né? Tá, então vamos ver assim, vamos fazer algum exemplo de programação assim com sensor de temperatura, então. A nossa caixinha já vem, então, com esses cabos conectores, tá? E aí, esse sensor de luz que o Thiago me apresentou, ele é um sensor com essa entrada para 4 fios, certo? Então não tem muito erro, ou é um sensor de 4 fios ou é de 2 fios, não tem muito mistério. Aí a gente conecta aqui no sensor, e aí a entrada de sensores aqui, então não tem, de novo, não tem muito erro. 4 fios, a entrada é essa daqui. Para 2 fios, a entrada é um pouquinho menorzinha. E aqui na placa, vocês vão ver que existe uma numeração, conforme estava naquele slide inicial lá que apresentava a placa para vocês, tá? Vamos conectar então na porta de entrada 1, esse sensor de luminosidade que o professor Thiago nos apresentou aqui. Isso, aí pode ver, indo então para, né, pode ver que já aparece na mesma hora ali, já aparece a intensidade da luz, né? Pode ver que se tu tapar o sensor, ele vai mostrando, né, esse fluxo de luz que está diminuindo. O sensor está fazendo a leitura sempre a gente assim, pôs né? uma outra luminosidade. Isso é só. Bom, agora então, vamos começar aqui. Pessoal, esse é o ambiente de programação, né? Que a gente já indicou, inclusive ali nós indicamos o site, né? Quando ele abre, tem esse procedimento, esse start aqui, então ele sempre vai abrir com essa imagem. Então tudo a gente vai fazer aqui dentro. Por exemplo, vamos fazer alguma coisa assim. A gente entraria no bloco aqui, né? Aqui são blocos: matemática, configuração de sensores, tá? De motores. Então, né, são vários blocos aqui do display para que a gente possa mostrar também essa leitura que o sensor está fazendo, mostrar no display também é possível, né? Então vamos fazer uma programação básica assim, utilizando esse sensor. A gente pode aqui nesse bloco dos laços de repetição, né? E aí a gente clica, e arrasta e coloca ali. Então a gente vai querer esse fluxo de luz que o sensor está mostrando, a gente quer mostrar no display, né? Então a gente vai lá na opção display, vamos aqui, né, exibir. E o bacana, né, Thiago, é que essa linguagem da programação utilizada na Google, ela é tão didática que ele aparece ali também os blocos mais utilizados, né? Separa por setores, então fica bem fácil de conseguir se organizar. Fica mais fácil para o aluno conseguir organizar. Isso. E aí o que a gente vai... Vamos colocar aqui, pegar o sensor, a gente coloca ali, né? Ele está na porta 1 ali, né, Isadora? Isso. Tá. Então, basicamente, é isso. Só para a gente mostrar no sensor, que aqui estão vendo que o sensor está fazendo a leitura do fluxo de luz, né? Agora, se a gente quiser mostrar no display isso também. Então, a gente fez aqui repetir sempre, exibir número no display da placa, e nós indicamos que é para exibir o que o sensor, que está na porta 1, vai estar mostrando. Se fosse na porta 2, a gente escolheria a porta que ele vai estar entrando com essa informação. Aí a gente envia.
Enviou. E aí a gente já Começa ali começa o a reconhecimento executar. do E aí, sensor. além, né, ele já começa. E aí, conforme for a exposição de luminosidade desse sensor, ele vai oscilar no leitor da placa, dando precisamente ali o quanto de luminosidade a plaquinha é capaz de captar, o sensor é capaz de captar e projetar na plaquinha. Bem, esse é o. E o legal é que aí quando a gente vai fazer alguma atividade que é externa, que tu não vai utilizar o notebook, que tu vai utilizar as pilhas, né, enfim, a carga externa dele, tu consegue ter esses dados, né, de precisão desses dados fora do notebook também. Isso precisa energizar a placa, né? Utilizar uma fonte de energia tem a opção, nós mostramos antes também, onde tem uma opção que tu coloca as pilhas ali, tu consegue estar utilizando essa placa sem estar conectado no computador. Então, agora a gente poderia fazer com o LED, né? Então vamos ver aqui, ó. Com o LED? Aqui. Então a gente vai lá no campo lógica, né? Escolhe aqui se faça, tá? Então a gente vai no sensor. Eu não vou nem destacar da plaquinha aqui, o LED que está bem conectadinho. Dá até uma peninha. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Aí pegamos esse bloco aqui na lógica também, colocamos aqui, e aí o sensor é o 1, Isadora. Ele é o sensor de LED na porta A. E então a gente está indicando, tá? Mas o sensor está na porta 1, certo? Tá. E agora a gente vai aqui para os motores e vamos indicar com qual motor ele vai falar, né? Então fale com o motor que está na porta A. E motor também, a gente vai fazer o que? Alternar para ligado. Então vamos aqui, colocamos para ligado. Eu só preciso ver o fluxo de luz, que aqui tem bastante luz. Vamos só ver quando é que ele está. 900. Se tu tapar ali. Tá, então a gente vai definir. Tá. Então a gente vai definir aqui. Deixa eu só pegar o start aqui para cá. Aqui um pouquinho. A gente vai definir que seja um fluxo ali de 700, mais ou menos, né? Para ele ligar o LED. Isso. Então, indicamos sensor 1, fluxo 700, já que o nosso sensor, como aqui tem bastante luz, ele está indo até 1023, né? Que é o máximo da leitura dele. Tá, aqui estava o sinal de igual, né? Só que a gente tem que indicar se ele for menor que 700. E a proposta é que o sensor acenda, né, quando ele for Quando menor o fluxo a chegar 700. 700. Por isso que ele não estava respondendo de forma alguma, né? Conseguiu enviar? Consegui enviar. Vamos tentar. Vamos fazer ele tentar. Ó, aí aqui a gente vê que quando ele está menor que 700, o LEDzinho acende ali, vocês conseguem ver o LEDzinho aceso. Quando eu Não, tirar... agora a programação só a inicial. Só inicial, ele só vai acender. Agora a gente precisa... Botar o laço. Oi? O laço de repetição? Agora a gente precisa mudar o laço de repetição. Porque esse primeiro comando que o professor Thiago colocou, ele responde uma vez ao comando, né? Fez, executou, tá ok. Tá, respondeu. Diminuiu 700, acendeu o LED. Agora esse laço de repetição que o Thiago vai colocar, vai possibilitar ele ter essa sensibilidade. Bom, diminuiu, eu vou acender. Aumentou, eu vou apagar. Vai responder como funciona um sensor de luz externo, assim, que consegue reconhecer a presença da luminosidade. Bom, então, fazendo mais a programação de um sensor aqui, tá? A gente vai, de novo, né, fazer a programação ali, tá? Começamos aqui. Então, vamos lá no laço de repetição,
Podemos usar aqui, repita sempre, né? Colocamos ali. Aí já tínhamos a programação pronta da outra, né? Vamos da mesma maneira, colocamos aqui. Aí conferimos os sensores, né? O sensor de luz está ligado no sensor 2, tá? Se a gente liga a placa, a gente consegue visualizar o fluxo de luz aqui. Então, nós vamos definir 950, como eu disse aqui, está bem claro, né? Então, sensor 2, já colocamos aqui a programação falando com o motor A, que no nosso caso aqui é um LED que a professora Isadora ligou ali na porta A, e alternar para ligado, né? Eu acho que vamos enviar agora para GoGo. Executar, então ele vai, quando diminui o fluxo ali de 950, ele aciona aquele LED. A gente pode melhorar ainda mais, né? Vamos desligar aqui, vamos novamente aqui nos motores, né? Vamos usar a opção aqui, alternar para desligado. Só que aí a gente precisa usar um outro laço de lógica aqui, né? Se não, então nós vamos aqui, tá? Vamos só tirar aqui, né? Colocamos este. Vamos só desligando dali, né? E é bem essa parte do aprender fazendo, né, Thiago? E vamos... Tentou uma vez, não deu, vamos tentar outro laço, a gente tenta outra lógica para Vamos pensar. ver agora então, ele, se for, né, o fluxo menor que 950, ele vai ligar, se não, ele vai desligar. E aí nós enviamos aqui para GoGo, tá? E voltamos a executar, né? Ó, o fluxo diminui, ele liga. Quando o fluxo volta, ele retorna. Tá? Os alunos fizeram alguns projetos, né? Alguns protótipos assim, né? Com isso, então, pode-se fazer inúmeras coisas, né? Um sensor de fluxo de luz para iluminação. Teve uns alunos que fizeram lá um sensor, colocaram num carrinho e montaram, que um carro que quando anoitecia ele ligava a sinaleira, farol sozinho. Claro, isso a nível de tecnologia é uma coisa já comum, né? Mas para os alunos que estão fazendo esse tipo de programação é algo bem importante para eles, né? Um aprendizado. Instiga a curiosidade e faz com que eles, né, tenham esse contato com a ideia de aprender fazendo e, bom, não, tentamos dessa forma, não, vamos tentar de outra forma. E aí solucionando esse problema e trabalhando em cima da dúvida para conseguir criar e inovar, né? Bom, vamos só fazer mais uma aqui, então a gente pode também colocar Esse é um motorzinho que vem junto no nosso kit, tá, pessoal? um motor, então a gente vai E uma colocar rodinha aqui, acopladinha. vamos colocar aqui na porta D. Aqui. Porta D, tá? E vamos agora enviar para... Vai funcionar a mesma coisa, né? Só que aí no caso ele vai acionar... deixa eu só... Precisamos colocar na programação aqui, pessoal, precisamos colocar na D aqui, ligar a D também. A outra porta. A outra porta, tá? Enviamos. E vamos testar, né? Então, quando ele diminui o fluxo de luz, ele aciona tanto o LED quanto o motor. Tá bem? E ainda podemos fazer mais uma opção assim, né? Vamos colocar aqui no motor, vamos usar a questão do sentido horário e anti-horário, né? Se a gente colocar aqui, podemos girar no sentido horário e podemos pegar aqui outro motor, vamos de novo, né?
pegar essa opção aqui de girar no sentido anti-horário. Aí nós trocamos aqui, colocamos aqui, eu acho que está. Enviamos para GoGo. E aí ele entendeu o quê? Que ele vai, se o fluxo de luz, né, for menor que 950, que nós definimos aquele valor, ele vai gerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? Isso aí já teve um grupo que fez uma espécie, assim, um protótipo, né, do que seria um portão automatizado, né, que ele abre e fecha com o fluxo de luz. Quando começa a anoitecer, ele fecha para segurança e quando está claro, ele abre para ter o fluxo de... E o LED reconhece ali, né, Thiago, que ele modifica a cor conforme o sentido da rotação desse motor, né? Exatamente. Ele fica verde ou vermelho. Né? Verde ou vermelho. E claro que esse sensor também poderia ser substituído por um botão ou algum outro dispositivo para conseguir fazer esse controle, né? Mas o que é mais legal dessa plaquinha da GoGo e a gente trabalhar em cima dela é que as possibilidades são infinitas, né? A gente consegue trabalhar um projeto tanto na área das ciências humanas, da ciência da natureza, da linguagem, da matemática, ou trabalhar várias habilidades de várias áreas dentro de um projeto só. Então, isso instiga o aluno, né? Além de trabalhar entre áreas, que é uma outra habilidade também que é muito importante de ser desenvolvida com os alunos, né? Sejam alunos de ensino fundamental, médio ou EJA, a gente consegue cativar eles bastante, né? Claro que o que a gente acabou desenvolvendo nesse tempo aqui com vocês e de uma maneira diferente, né, do que tínhamos planejado, como nós já falamos, a ideia era que trouxesse vários kits, né, fosse 2 turmas, seriam pelo menos de 30 pessoas, onde cada um ia poder se apropriar disso, ia poder fazer essa configuração, ia poder construir algo e utilizar, né, alguma das opções da GoGoBoard. Só que como a gente está com essa realidade um pouco diferente, a gente só fez assim para exemplificar, dar alguns exemplos bem básicos das possibilidades que ela dá para a gente desenvolver isso com o nosso aluno. E é importante lembrar, pessoal, que esse material é de baixo custo, né? Então, é uma coisa que se a gente adquirir para a escola, claro, né, toda a programação vai ter que ser salva, enfim, mas já consegue fazer com que os nossos alunos tenham um acesso diferenciado, né? E consigam sentir mais interesse pelo estudo, consigam se envolver mais com as propostas, porque eles trabalham com os próprios erros, né? Conseguem trabalhar diversas habilidades ao mesmo tempo. Então, hoje, tu compra pela internet em cerca de 70, 80 reais uma placa dessa, tu pode adquirir nos sensores aos poucos, né? É uma coisa que é bem mais em conta do que trabalhar com outros kits, né, dentro do espaço escolar. É isso, professor Thiago, que a gente faz um fechamento. Né? Eu acho que é mais importante, como disse o professor Thiago, né? A gente tentou adaptar o máximo possível a nossa oficina, né? Porque a nossa realidade seriam 2 turmas, a nossa proposta era trazer os alunos também, que acho que são os melhores exemplos que a gente tem. Às vezes a gente brinca que eles têm mais conhecimento que a gente, porque eles são muito curiosos, né? Mas dentro dessa realidade da Covid-19, a gente teve que adaptar um pouquinho o cenário, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho as dúvidas de vocês e aproximado esse material pedagógico que é tão rico e tão cheio de possibilidades que é a GoGoBoard, tá, pessoal? Muito obrigada, se cuidem, fiquem bem, usem máscara, álcool, gel e fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Robô!